Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, diariamente, estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Estamos atualmente no capítulo 13. O capítulo 13 tem o título de Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Temos que ler porque o título é grande. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Ou seja, fazer o bem sem ostentação, não é? Buscarmos fazer a caridade sem que o outro tenha que pedir. Buscarmos aonde está o sofrimento oculto, não aqueles alardeados na televisão das grandes catástrofes, mas aqueles que estão dentro dos lares, dentro dos corações. Quando nós perguntamos a alguém, está tudo bem? Se a gente não está preparado para lidar com a resposta, é melhor não fazer a pergunta. Porque se o outro diz, não estou muito bem, então depois a gente conversa, isso não é bom. Se o outro diz, não estou muito bem, você quer conversar? A gente pode ter uma escuta fraterna, ouvir. Ouvir ajuda tanto. Então é importante que nós tenhamos uma disponibilidade, não perguntar, porque faz parte da boa educação. Não faz parte da boa educação você falar, oi, tudo bem? Provavelmente o outro vai responder, tudo bem. Talvez assim, tudo bem. Eu posso não perceber, eu posso perceber. Se eu quero levar adiante, eu tenho que levar adiante como se deve. O que foi? Você não está me parecendo bem. Já mostra que se a pessoa de alguma forma demonstrou, ela está com aquele infortúnio oculto ali, doendo no seu coração. Hoje vamos ver um outro subitem que tem o título de O Óbolo da Viúva. E é claro que Kardec vai trazer a passagem, estamos no item 5, não é? Do óbolo da viúva. Não é uma parábola, é uma passagem que acontece e que Jesus faz os seus comentários, na verdade, faz as suas lições para nós. E Kardec vai comentar então no item 6. O item 5 está em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, e também ele vai trazer Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Então, vejamos. Jesus, estando sentado defronte do gasofilácio era um recipiente de metal que recebia as ofertas, as moedas, no templo, tá? Isso no templo, lá em Jerusalém. Considerava, então, Jesus estando sentado na frente, ele estava ali sentado na frente do gasofilácio, já preparando a lição. Considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro e que várias pessoas ricas tinham colocavam muito, mas não colocavam moedas de grande valor, colocavam várias moedas de menor valor. Para quê? Porque cada moeda fazia um plim, plim, plim. Então, claro que uma moeda de maior valor vai fazer um plim. E várias moedas vamos dizer, uma moeda de 20 e 20 moedas de 1. Quem está interessado em se mostrar, prefere as 20 moedas de 1. Então, ele destaca que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que
que nele, no gasofilácio, colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado os seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta pobre viúva, não é? Deu de sua indigência tudo mesmo que tinha e tudo o que lhe restava para viver. O que é interessante, como Jesus podia saber disso? Mas ele sabe, espírito puro. Não tem assim, o que Jesus não sabe? Não tem, certo? Então ele sabia exatamente o que a pessoa estava pensando, o seu passado, os seus esforços ou não, como sabe até hoje, de todos nós. No item 6, então, Allan Kardec comenta: muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam, por falta de recursos suficientes. E se desejam a fortuna, dizem elas, para dela fazerem um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns. Ou seja, eu quero ser rico porque se eu for rico, eu vou fazer muita caridade, tipo isso. A intenção é louvável, claro que é, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é certo que seja em todos completamente desinteressada? Excelente pergunta. Não há aqueles que, desejando mesmo fazer bem aos outros, estariam bem contentes em começar a fazer o bem a si mesmos, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco do supérfluo que lhes falta, sob a condição de darem o resto aos pobres? Ou seja, o resto, aquilo que... isso aqui eu não preciso mesmo, então isso aqui eu vou dar. Essa segunda intenção dissimulada, mas que encontrariam no fundo do coração se quisessem nele rebuscar, ou seja, procurar, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. Então não adianta, ganhou fortuna, foi lá, fez tudo para si mesmo, aí sobrou aquilo ali, foi lá e fez caridade. Não é bem por aí. É exatamente isso que Kardec destaca aqui. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Então, cada um de nós tendo que dar de si. Aquilo que falamos no início. Algum tempo para ouvir um companheiro que mostra que não está bem, uma escuta fraterna. É só escutar, dizer assim: eu estou aqui do seu lado. Queria que você soubesse que eu estou aqui. A gente não vai dar solução para o problema do outro, a gente não vai tirar um coelho da cartola para resolver qualquer... Não. Mas a gente se disponibiliza a estar com o outro. A gente pode se disponibilizar a acompanhá-lo numa consulta com um médico, se ele não está bem, né? Saúde. Se for uma questão psicológica, a gente pode também se disponibilizar. Né? Tantas questões, né? Pode ser até um outro tipo de questão, um problema legal. A gente
legal no sentido jurídico, não é? A gente escuta, aconselha a procurar um advogado. A gente não vai dar palpite em áreas de outros profissionais. Mas uma escuta fraterna é muito importante. Continua Kardec. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer de repente, sem trabalho, correndo atrás de quimeras, como descobertas de tesouro, uma chance incerta favorável. Podia colocar aqui loteria, não é? Agora não tem mais loteria. Quina, Mega Sena, ou tem loteria federal, não tem? E outras tantas jogos, né? Outros tantos jogos. São jogos. Aquele ganho rápido e fácil. Descobertas de tesouros, uma chance incerta favorável, a recuperação de heranças inesperadas, etc. Que dizer daqueles que esperam encontrar, para os secundar nas pesquisas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos? Veja, vou repetir, que dizer daqueles que esperam encontrar para os ajudar nessas pesquisas, quer dizer, como é que eu faço, né, para ganhar fácil? Aqueles que esperam encontrar nessas pesquisas auxiliares entre os espíritos. Mas o espírito podia me dizer os números para eu ganhar ou ele podia me dizer onde está enterrado onde que vovó guardou aquela joia. Que tipo de espírito se daria seguramente, eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do espiritismo e ainda menos a missão dos espíritos aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Quer dizer, não conhecer os espíritos sérios. Os galhofeiros, facilmente vão vir. Agora, não tem, vão dizer 3, 7, 8, 15, 32. Dá para levar isso a sério, não é? É galhofeiro. Mesmo se fizer um bom, olhe, jogue no 10, pronto, é galhofeiro, né? Então, nós pensarmos que os espíritos se dariam, se exporiam a esse tipo de situação, é não realmente compreendermos o objetivo sagrado do espiritismo e menos ainda a missão dos espíritos, aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também nisso são punidos pelas decepções. Então, o que pune esse tipo de expectativa? A decepção. Não vai achar, vai se decepcionar. Essa decepção é a própria punição. E Kardec conclui dizendo assim: aquele cuja intenção é pura de toda ideia pessoal, aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal, devem se consolar de sua impossibilidade de fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre, que dá se privando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência, mas se ela é negada, vontade de quem, né? Mas se ela é negada, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com o ouro que se podem secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não possuí-lo. Acabamos de falar da escuta fraterna. Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões. Que as procure
e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém tendo livre vou repetir. Porque não há ninguém tendo o livre gozo de suas faculdades, somos plenos em nossas faculdades aqui, que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. A falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte. Então, eu não tenho dinheiro, mas Kardec pergunta. E trabalho, tempo, repouso, também são situações. Repouso quer dizer abrir mão do repouso para ajudar. Né? Esse é o dar, não é? Dar do nosso trabalho, dar do nosso tempo e dar do nosso repouso, ou seja, o tempo que usaríamos para o repouso, estaremos lá ajudando. Dos quais esses recursos podemos nós dar uma parte. Aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Excelente. Aí a gente vê muito bem representado nessa passagem como a doutrina espírita nos ajuda a interpretar o Evangelho para o nosso dia a dia. Projeto quase 15 minutos, amanhã estaremos de volta. O Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.